quais vão ser os achados nas patologias. Então, lembrando que o nervo pode estar normal naqueles estágios iniciais que a gente não tem alteração da estrutura neural, e quando ele está alterado, um edema ao nível do túnel proximal. Então, normalmente essa alteração vai ser ao nível do túnel proximal. Com um aumento de calibre, vai ter uma hipoecogenicidade, vai ficar mais escuro devido a essas alterações do edema e vai perder aquele padrão fascicular. E ele vai estar achatado aqui, geralmente no nível distal. Então ele vai estar achatado aqui e já vai estar aumentado aqui nessa região proximal e até aqui um pouco antes dele entrar no túnel, né? Onde geralmente ele é comprimido mais aqui nessa região. Então seria basicamente essa imagem aqui, onde ele estaria espessado. Então agora comparando um caso normal com um patológico, vamos dar um close aqui nesse nervo. Então, plano transversal aqui do nervo, a gente consegue observar esse padrão fascicular, e já nesse outro caso, olha como ele está bem espessado, bem com aumento de calibre, né? Olha como a ecogenicidade dele reduziu, ou seja, ele está mais escuro e a gente perde esse padrão fascicular devido a essas alterações edematosas. Então esse nervo aqui, ó, ele tinha 39 milímetros quadrados. O normal ali que a gente considera, a gente já vai ver, mas não passa ali de 14, né? Esse mesmo paciente, aquele not sign, né? Que a gente observa no plano longitudinal. Então aqui temos o nervo mediano e nessa região a gente consegue ver o padrão fascicular preservado, mas a montante, ó, ele já está espesso. Ele já está espesso nessa região. Então aqui é onde a gente consegue observar essa perda do padrão fibrilar, esse aumento de calibre e essa hipoecogenicidade. Então comparando o calibre nessa região com essa outra região, a gente consegue observar a diferença da espessura. Mostrando novamente, isso daqui é o modo que a gente faz a medida, né? Então seria o trace. A gente coloca o trace e não considera aquele epineuro, aquela estrutura mais esbranquiçada. A gente considera mais o tecido neural mesmo. E daí a gente coloca o trace e vai correndo com o trackball para fazer a circunferência. Matheus, posso usar elipsoide, aquele que eu já faço e alongo? Bom, os artigos relatam que essa medida aí ela é mais acurada. Na minha opinião, pessoal, se o nervo tiver a morfologia bem ovalada certinha, não vai fazer tanta diferença. Então, falando agora de medidas, que é o que gera muita discussão. Então, as medidas elas falam muito da área de secção transversa ao nível do túnel do carpo proximal. Já vimos o que é o carpo proximal. Aqui é o nível do pisiforme e escafoide. E aí eu vou considerar maior que 9, maior que 10, maior que 11, maior que 12? Isso é uma questão muito discutida, né? Tudo que é medida na radiologia e na ultrassonografia, você tem que usar com bom senso. Isso aí, se você está pegando a régua, você quer saber o quanto você quer ter de sensibilidade e especificidade, porque pensa na população mundial, na diferença de tamanho entre as pessoas, e não se espera que todo mundo tenha o mesmo tamanho de nervo, né? Então vamos discutir sobre isso. E daí, essa área de secção, normalmente a gente tem aumento do calibre e hipoecogenicidade, perda do padrão fibrilar. E na região distal, onde ele está achatado, ele pode ter uma relação maior que 3. O que seria essa relação? Então, normalmente ele está ovalado aqui assim, e você vai medir essa medida anteroposterior com a transverso. Quando a transverso está maior que 3, vamos supor, aqui ele mediu 1 e aqui 4, a gente tem essa relação maior que 3 indicando achatamento. Outra medida é o abaulamento do ligamento carpal transverso, maior ou igual a 4 milímetros, que você acaba traçando ali na região do amato e depois ver o quanto ele está abaulado para cima. E então, assim, existem várias medidas na literatura e não existe consenso. Agora, entrando já no estudo de alguns artigos, então esse artigo ele fez um estudo nas medidas do nervo mediano em pacientes e em voluntários saudáveis, avaliando aqui a sensibilidade e a especificidade das medidas no diagnóstico da síndrome do túnel do carpo. Então, nessas 3 primeiras medidas aqui, ó, ele considerou só a área de secção transversa no túnel do carpo proximal. Aí vai depender da sua régua, né? Ah, vou usar 10 milímetros, sensibilidade ótima, 100%. Você não vai deixar nenhum caso passar. Todos os casos que tem você vai pegar. Agora também você vai laudar como alterado o paciente que não tem. A especificidade sua vai ser baixa. Você tem uma especificidade baixa, ou seja, você tem falso positivo. Agora eu vou usar 11 milímetros, então sua sensibilidade caiu um pouco, mas sua especificidade foi para 86. Vou usar 12 milímetros, então sua sensibilidade caiu mais um pouco, só que sua especificidade aumentou. Então vocês entendem essa relação? Quanto mais sensível você acabar colocando aqui só a régua, você vai ser menos específico. E aqui você está diminuindo sua sensibilidade, mas está aumentando sua especificidade.
E agora chamando atenção aqui para esse delta aqui, que é a diferença da espessura do nervo mediano dentro e fora do túnel do carpo. Então ele colocou essa medida aqui, ó, de 2 milímetros quadrados, com 99% de sensibilidade e 100 de especificidade. Então, assim, as duas medidas muito elevadas. E eu acho essa uma medida muito interessante para ser utilizada. Vamos avaliar outros casos aqui. Mesmo paciente, comparando. Esse aqui é aquele que tinha dado 39, né? E do outro lado deu 12. Então, no plano longitudinal, observem como ele está bem espessado, como ele perdeu aquele padrão habitual. E do outro lado, a gente consegue caracterizar que ele está preservado, né? Apesar de estar com 12 milímetros aqui. E daí esse outro artigo, ele é muito interessante, do Shen, que ele fez uma revisão da ultrassonografia no diagnóstico da síndrome do túnel do carpo e ele propôs um protocolo. Então, o que ele fez nesse protocolo? Faria área de secção transversa no antebraço, ao nível lá do pronador quadrado, no lugar que ele está mais espesso para pegar uma medida de base, então não é nem antes dele entrar no túnel, é bem no antebraço mesmo, para você falar assim, a medida do nervo é essa. E depois a área de secção transversa do túnel do carpo proximal, então aí você tem aquele delta, né? Aquela comparação, que nada mais é do que você comparar o nervo com ele mesmo, né? Ver se tem alguma área de espessamento dele. Avaliar o túnel do carpo distal. No túnel do carpo distal, não é recomendado você fazer a medida do nervo mediano, porque o ligamento carpal retináculo ali, ele é um pouco mais espesso e não vai deixar o som passar. Então você chega lá para avaliar, descarta a massa, ver se tem alguma alteração, né? Depois a avaliação no plano longitudinal, para ver justamente se tem algum ponto de estreitamento, se tem aquele knot sign, né? Que vai ser o estreitamento com o abaulamento a montante. E aí ele propôs alguns testes dinâmicos, que é o teste de flexão tenar, você pede para o paciente segurar alguma coisa assim e fazer a flexão, e com o transdutor aqui nessa região, né? Ele faz nessa posição. Se você observar uma redução de 40% do diâmetro do túnel do carpo, seria patológico. Aí tem os testes dos flexores e dos lumbricais. O que seria isso? Então é para detectar uma variação anatômica muscular, né? Então, o teste dos flexores, a gente tem no antebraço aqui os flexores, né? Então, você faria uma hiperextensão do punho para ver se os flexores vão se insinuar para o túnel do carpo. E os lumbricais, os músculos que estão na mão, você vai fazer uma flexão dos dedos para ver se nessa flexão os músculos vão se insinuar para dentro do túnel do carpo. E por último, avaliando estruturas acessórias, descartar nódulos, cisto, variação anatômica, artéria, persistência da artéria mediana. Segundo ele relatou no próprio artigo que esse tempo de realização levaria menos que 90 segundos depois que você pega essa mão. Seria tudo muito dinâmico, já viu a área de secção transversa, já mediu do outro lado, olhou distal, jogou no longitudinal, pediu para estender, pediu para flexionar, comprimir e descartou estruturas acessórias. Mas eu achei muito interessante esses dados aqui, em relação para você descartar ou confirmar. Então ele coloca como área de secção transversa abaixo de 8 você praticamente descarta e acima de 14 você confirma. Então essa é a proposta do artigo. Eu achei bem interessante, vou na minha prática associar mais testes dinâmicos, né? Como eu faço na prática. Eu olho, comparo ele com ele mesmo no visual, muita avaliação qualitativa, né? Sem medida, então eu olho ele muito bem. Primeiro saber se o paciente tem sintoma, né? E depois eu vou medir ele na área de secção transversa proximal. Então, deu abaixo de 8 ali, eu já descarto, não faço mais nenhuma medida. Jogo no longitudinal, vou descartar se tem nódulo, se tem cisto. Agora eu vou adicionar esses testes dinâmicos de flexão, de extensão. E quando ele acaba dando acima de 10, aí eu faço a medida fora do túnel e dentro do túnel para ver essa diferença, se dá mais que 2 milímetros, se dá igual a 2 ou maior que 2 milímetros. E também quando ele está bem espesso, quando ele já está ali com aumento de calibre de 14, não faço mais nenhuma medida, eu já laudo como ele estando com aumento de calibre. Então aqui as variações anatômicas que a gente caracteriza aqui é justamente o nervo mediano bífido. Então vimos aquela imagem cadavérica que ele acaba emitindo os ramos dele fora do túnel do carpo, né? E aqui nesse caso ele tá bífido, né? Então uma porção do nervo mediano, a outra, e temos a persistência da artéria mediana. Só jogar o dobro e você vai ver ela pulsando ali. Então temos essa combinação da variação anatômica. Nervo mediano bífido mais persistência da artéria mediana. O nervo mediano bífido não está associado na literatura com uma predisposição para síndrome do túnel do carpo, porém a persistência da artéria mediana sim. Então podemos encontrar somente o nervo mediano bífido sem a artéria mediana,
ou o nervo mediano normal com a persistência da artéria mediana. Então aqui mostrando um casinho, ó, nervo mediano bífido. E nesse caso, a gente vai medir o que? Mede a área de secção transversa de um lado, de outro e acaba somando. Então temos aqui, ó, 5 mais 2, temos 7 milímetros quadrados. Outras variações anatômicas seriam aqui mostrando no artigo do Shen, quando depois que ele faz os testes musculares, a insinuação do músculo, que aí seria isso daqui, ó. Essa área escura é justamente o músculo. Quando você joga no longitudinal, durante as manobras dinâmicas, fica mais fácil de caracterizar. Agora mostrando uma causa que pode gerar a síndrome do túnel do carpo, falando um pouco da tenossinovite dos flexores. Então lembrando que os tendões flexores aqui ao nível do punho, ela tem essa bursa ulnar que se estende até o quinto dedo. E aqui a gente tem um ligamento, né? Então o que vai acontecer aqui? Mesma coisa, aqui vai estar geralmente um espaço reduzido e você vai ver mais distensão nessa região e distalmente. Então esse aqui é videozinho para mostrar porque eu já recebi muitas dúvidas, o pessoal fica confuso, porque vai pegar lá o túnel do carpo, né? Então a gente está aqui sim, está pegando o túnel do carpo aqui. E daí o pessoal vê uma distensão líquida envolvendo os tendões, aí chega no túnel do carpo, não, parece que está normal, e depois outra distensão líquida. Então você tem que entender que aquela região do túnel, ela tem um espaço reduzido, igual aquela imagem cadavérica que a gente viu. Esse aqui é uma imagem de ressonância, ó, mostrando os 3 planos, coronal, sagital e axial. Então aqui no plano coronal, sagital, e a melhor imagem aqui para ilustrar isso foi esse axial. Vou pegar ela aqui para vocês observarem. Então olha aqui na região proximal, na região do antebraço, né? Ó, na região do antebraço vemos que tem bastante espessamento, muita distensão aí dessa bursa, dessa bainha aí dos flexores. Quando chegamos aqui no túnel do carpo, ó, não tem tanta distensão. Por quê? Porque tem um espaço reduzido, né? E depois, já na região da mão, distalmente aqui, observamos a distensão de novo. Entrando em detalhe nesse caso, observem que é um caso que a gente pode ver no ultrassom também. Não vemos um líquido aqui, né? Tem um espessamento, umas imagens com baixo sinal, parecem até uns corpos risiformes. Então, nesse caso, os diagnósticos diferenciais seriam uma artrite reumatoide ou uma tenossinovite por micobactéria, tuberculose. Aqui é para ilustrar aquele knot sign inverso, né? Então, vimos um caso aqui de knot sign que a gente tem a compressão e o aumento do calibre no nervo nessa região do antebraço, do túnel do carpo proximal, e ele pode acontecer aqui também na mão, ó. Então aqui é o proximal, o nervo mediano preservado, e distalmente na região da mão, ó, um espessamento daqueles ramos. Então isso aí é o inverso, só para frisar que a importância da gente avaliar desde aqui da região do antebraço, passar pelo túnel do carpo e um pouquinho distal também.